E aí, meu povo, boa tarde. Boa tarde os que estão aqui, boa tarde os que estão aí. Hoje eu consigo ver que aparentemente tem mais gente aí pela aula virtual. Para quem já está acompanhando aqui desde o início, meu nome é José Cláudio, eu sou professor tanto de filosofia do direito como de direito ambiental. E aí a gente, na semana passada, no sábado passado, a gente iniciou nosso curso de filosofia e hoje a gente vai iniciar o nosso curso de direito ambiental, certo? Direito ambiental, assim como filosofia, cobra duas questões na prova da OAB, certo? São duas questões que, como eu falei na aula de filosofia na semana passada, são duas questões que podem fazer toda a diferença na aprovação de vocês. Então a gente pede para que levem a sério a disciplina também. É uma disciplina mais legal e menos cansativa do que filosofia. Filosofia a gente sabe que é uma disciplina cansativa, mas direito ambiental é mais legal, é mais dinâmico, é mais, como é que eu posso dizer? Mais legalista, mais preto no branco também, embora a gente vai iniciar trazendo alguns princípios, com introduçãozinha, aquela parte mais introdutória da disciplina, que muita gente pode pensar que não é tão importante, só que eu costumo dizer que é extremamente importante a gente entender o objeto de estudo, a gente entender os princípios que tangem aí o direito ambiental, porque muitas vezes quando a gente não sabe exatamente a resposta de uma questão, a gente pode conseguir acertar por causa da noção que a gente tem em torno dos princípios, das noções gerais da disciplina do direito ambiental, certo? Então, convido vocês para esse curso. A gente vai iniciar com uma breve introdução, né, como eu falei, trazendo um pouco do conceito, dos objetos, da finalidade do direito ambiental, das fontes do direito ambiental, dos princípios do direito ambiental, certo? E assim a gente vai poder iniciar esse nosso curso, tá bom? Então, o direito ambiental, ele vai começar a se desenvolver enquanto ramo do direito, enquanto disciplina do direito, principalmente quando as intervenções na natureza elas vão começar a atingir proporções inimagináveis. Assim, se eu for colocar em comparação o que era nos primórdios, né, da humanidade. Então, hoje, a gente tem uma escala de intervenções na natureza sem igual. Né? A gente, desde as revoluções industriais, as intervenções no meio ambiente, né, a degradação do meio ambiente, ela foi atingindo proporções gigantescas, estratosféricas, e aí começou a se preocupar com esse problema. Então, com o avançar das tecnologias, como eu menciono aqui, a situação foi se agravando, especialmente pós-revoluções industriais, pelo século XVIII, durante todo o século XIX, século XX. Então, o contexto atual, né, com a globalização, as sociedades de risco, né, as sociedades pós-industriais, preocupações com relação ao aquecimento global, enfim, tudo isso trazendo à tona uma maior importância que a gente precisa atribuir à disciplina do direito ambiental, certo? Porque todo mundo sabe, todo mundo tem essa noção na cabeça de que, eu imagino, né, que todo mundo tem essa noção na cabeça de que o ser humano muitas vezes vai longe demais com relação às intervenções na natureza. Alguém de vocês tem alguma dúvida disso? Pois é, eu acho que é quase que uma unanimidade entre nós que muitas vezes os seres humanos eles vão longe demais nas intervenções na natureza, mas muitas vezes a gente não sabe o que fazer ou o que propor para melhorar ou então atenuar essa situação, essas intervenções, enfim, fora do comum. Então, o legislador, né, no decorrer no decorrer enfim, da disciplina do direito ambiental, a gente precisou ir evoluindo nossos conceitos, a gente precisou evoluindo essa disciplina para que ela pudesse trazer uma tratativa melhor a essa questão, a esse problema, até o ponto que é hoje, né, que realmente é um sistema jurídico, né, o direito ambiental se torna um sistema jurídico, a gente tem várias leis em torno do direito ambiental, a gente tem a lei 6938, a gente tem a lei de crimes ambientais, a gente tem o Código Florestal, a gente tem o Sistema Nacional das Unidades de Conservação, são várias leis nacionais, leis federais,
que tratam sobre matéria ambiental. E a gente vai ver também que na nossa própria Constituição existem várias normas constitucionais que tratam sobre a matéria ambiental. Então, a matéria ambiental hoje ela está em evidência no Brasil. E eu posso dizer que o direito ambiental brasileiro ele é um direito ambiental avançado. Ele tem enfim, em relação a outros países do mundo, eles têm sim essa face já de avanço. Então, justamente por isso, né? Justamente por isso que o direito ambiental brasileiro ele tem que ser cada vez mais forte. O Brasil é um país dotado de um patrimônio ecológico gigantesco, gigantesco. O que a gente tem na Amazônia, tanto de fauna e flora, acho que não tem em nenhum outro lugar do mundo, entendeu? Então a gente precisa dessa disciplina do direito ambiental e, obviamente, precisa que seja levada a sério não apenas na OAB, né, para a prova da OAB, mas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, certo? Então, aconteceram algumas conferências internacionais que já em torno desse aprimoramento do direito ambiental, como foi o caso de Estocolmo em 1972. E aí, só em 1972, o meio ambiente vai ser efetivamente tratado como um assunto de importância global. E aí, na Rio, em 1992, Rio de Janeiro, a conferência em 1992, criou-se o conceito, criou-se a ideia do desenvolvimento sustentável, que é justamente, como a gente vai ver no decorrer da nossa aula, essa ideia de conseguir associar desenvolvimento humano, crescimento econômico com sustentabilidade, com preservação da natureza, né? Evitar a degradação desmedida, enfim, várias noções que a gente vai ver no decorrer do nosso curso. Então, para a gente trazer aqui um conceito de direito ambiental, o direito ambiental é um sistema jurídico que regulamenta de acordo com a defesa e preservação do meio ambiente para as atuais e futuras gerações. Também tem esse cunho aqui de preocupação não apenas com a atual geração, mas em tornar o nosso meio ambiente mais adequado, digamos assim, ou mais protegido, né, para as futuras gerações também. O que deixa claro o paradigma antropocêntrico, e a gente precisa mencionar isso, que embora o direito ambiental seja uma disciplina que vise, de certo modo, né, falando a grosso modo, preservar ou garantir a preservação do nosso meio ambiente, né, nas suas mais variadas dimensões, ele ainda parte de um pressuposto antropocêntrico. O homem está no centro dessa questão. Tanto é que não é que o legislador ele é bonzinho com o meio ambiente e vai preservar o meio ambiente porque ele sabe que é o certo a se fazer. É porque o meio ambiente ecologicamente equilibrado é considerado um direito humano, é considerado um direito fundamental. A nossa Constituição ela traz esse direito no artigo 225, como a gente vai ver no decorrer dessa aula. Então, a gente ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado é uma coisa que está intimamente ligado ao nosso direito à saúde, à nossa saúde humana, à nossa dignidade humana. Então, o direito ambiental, por mais que ele precise existir, por mais que ele garanta, ou ele vise garantir uma maior proteção à natureza, ele ainda parte por esse pressuposto antropocêntrico. A razão fundamental para o direito ambiental no Brasil ele se desenvolver é para dar cada vez uma melhor qualidade de vida para nós e para as futuras gerações. Certo? Então, o sistema jurídico que regulamenta as atividades humanas que causam ou podem causar impactos ambientais. Certo? A gente trouxe aqui um conceito bem amplo, bem geral, para a gente já ter uma noção do que a gente vai ver nessas aulas. Quais são os objetos do direito ambiental? Atividades e eventos tipicamente humanos ou derivados de atividades humanas que venham a resultar em impactos ambientais. Também bem geral, bem amplo, para a gente já ter uma noção. Qual seria a finalidade do direito ambiental? O direito ambiental atua de acordo com a dupla necessidade de garantir a qualidade de vida da coletividade, certo? E, ao mesmo tempo, defender o meio ambiente. Então, sempre vai ter esse binômio. Defesa do meio ambiente, qualidade de vida da coletividade. E a gente ainda pode colocar aqui uma questão do crescimento econômico, né? Que sempre isso vai ter que estar atrelado, levando em consideração a ideia do desenvolvimento sustentável. Como veremos, por ser o meio ambiente constitucionalmente considerado bem de uso comum do povo,
e o acesso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental, como eu falei para vocês, percebemos que sua proteção resulta na garantia da qualidade de vida de um povo. Certo? Aqui já são algumas coisas bem introdutórias. Fontes. Quais são as fontes do direito ambiental? Assim como qualquer outra disciplina do direito, essas fontes se dividem em fontes materiais e fontes formais. As fontes materiais, a gente tem os avanços científicos, as manifestações e movimentos de cunho popular e a própria doutrina jurídica. São situações em que se podem gerar modificações no tratamento de determinados objetos do meio ambiente, em quaisquer das suas classificações. A gente vai ver nas classificações que meio ambiente não é apenas o verde que está aqui nos cercando. O meio ambiente vai muito além disso. Existem várias classificações de meio ambiente. Já a gente chega lá. E as fontes formais são aquelas decorrentes do ordenamento jurídico, né? Seja doméstico ou internacional, como a Constituição, as leis e decretos, a jurisprudência e os tratados internacionais. Certo? Essas são as fontes do direito ambiental. O meio ambiente, né? Mais noções introdutórias aqui. Conforme a nossa própria Constituição, mais especificamente no artigo 225, o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida da população, e aí, como bem difuso, não pertence a um indivíduo somente, ou a um grupo de indivíduos, mas a toda a coletividade como um todo. É um direito transindividual e indivisível e deve ser voltado ao bem-estar da coletividade, ainda que nos casos em que se trate de propriedade privada. E aqui eu já adianto uma coisa para vocês. A defesa do meio ambiente, por se tratar o meio ambiente ecologicamente equilibrado de um bem de uso comum do povo, essencial à qualidade de vida da coletividade, enfim, um direito fundamental, muitas vezes vai ser permitido intervir na propriedade privada. Muitas vezes o particular ele não vai poder gozar livremente da sua propriedade privada só por ela ser a sua propriedade. Existem várias situações no direito ambiental que o direito à propriedade ele vai ser limitado, levando em consideração um direito maior, um direito fundamental, que é a qualidade do meio ambiente, né? A preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Quais são as classificações didáticas do meio ambiente? Primeira de todas é é o que a gente já pensa intuitivamente. Quando a gente fala de meio ambiente, intuitivamente vem na nossa cabeça o verde, né? As árvores, os rios, os animais, né? Isso é o que a gente chama de meio ambiente natural. Trata-se do ambiente físico, da fauna e flora, incluindo-se a espécie humana. Nós fazemos parte do meio ambiente natural. Da atmosfera, da água, do solo e subsolo, da biosfera e dos recursos minerais, certo? E aí no nosso ordenamento jurídico a gente vai perceber menções ao meio ambiente natural, no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 1 e 7 da Constituição, e na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6938 de 1981. Meio ambiente cultural. Meio ambiente cultural trata dos artigos 215 e 216 da Constituição. Todos esses artigos que eu estou mencionando com vocês, não vai dar para a gente, nem todos vai dar para a gente parar para ler. Então, nas revisões de vocês, deem uma olhadinha, tá bom? Não custa nada. Vocês já se familiarizarem também com o texto constitucional. Isso é bom para ambiental e é bom para constitucional, né? Nunca é demais conhecer a Constituição. E aí, a partir dos quais podemos mencionar as expressões do vasto patrimônio cultural brasileiro, certo? Com especial atenção à arte, às tecnologias, à ciência, às obras, objetos, edificações, documentos, conjuntos arquitetônicos, patrimônio histórico, arqueologia, paleontologia, conjuntos paisagísticos, entre outros. Isso tudo também faz parte do meio ambiente. Vocês sabiam que pichar um muro é um crime ambiental? Pois é, aí é matéria ambiental. A gente está falando aí do meio ambiente artificial. Então, o indivíduo que é pichando, ele vai ser julgado ou federal? Não. Dependendo do crime que ele cometeu, ele vai pichar. Pichou aqui para prefeitura, pichou para prefeitura, aí vai ser. Não, acho que se for um patrimônio público normal. É, justiça comum. A flora que já é na justiça. Não, depende também. Eu vi um caso lá na Justiça Federal de crime ambiental lá na Metropola. Mas é porque lá é APP, né, não? Ah, que de proteção. Uhum.
Mas se for assim, se for de interesse local, a gente vai ver isso aí na parte da lei de crimes ambientais, que vai ficar para a próxima aula. Mas se for de interesse local, não tem por que envolver Justiça Federal. Só se tipo, atingir uma proporção maior, ou então se atingir uma unidade de conservação federal, entendeu? A gente vai ver isso no decorrer do nosso curso. Temos também o meio ambiente artificial, que é um ambiente construído pelo homem, especialmente o ambiente urbano, mas também o ambiente rural habitável, né, que necessita de uma organização, planejamento, de um espaço sustentável que venha a propiciar mais bem-estar. Encontramos suporte constitucional nos artigos 5º, inciso 23, artigo 21, inciso 20, artigo 182, 183, 225, também na lei 10.257, que é o Estatuto da Cidade, certo? Só vemos menção aí ao meio ambiente artificial. Temos também meio ambiente do trabalho, que tem a ver com as condições do ambiente de trabalho humanos, né, dos ambientes de trabalho humanos, baseando-se na segurança do trabalho, na vida, na integridade física, na saúde, na salubridade, na dignidade humana do trabalhador. Está lá nos artigos 7º e 200 da Constituição. E nós temos ainda uma classificação mais recente, que foi ganhando espaço já aqui no século XX, né, nos últimos anos, nas últimas décadas, até porque antes não tinha a gente não tinha nem tecnologia para isso, mas é o patrimônio genético. O patrimônio genético também passa a integrar como uma classificação do meio ambiente, né? O patrimônio genético também passa a ser um problema para o direito ambiental, passa a ser um campo de estudo do direito ambiental, certo? E a importância, como eu falei, a importância dada a essa classe é concomitante e diretamente proporcional ao avanço da engenharia genética nos últimos anos e a capacidade de manipulação da vida e de dados genéticos de seres vivos, né? Por exemplo, clonagem, né? Essas coisas assim, a utilização e manipulação de células-tronco, esse tipo de situação também vai ser uma problemática atinente aí ao direito ambiental, certo? E aí não é raro ouvirmos falar de debates acerca da ética da genética, especialmente quando diz respeito à clonagem. E aí hoje a principal fonte de estudo dessa parte, né, do patrimônio genético é a Lei 11.105, acho que caiu, 11.105, que tratou de regulamentar o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 2, 4 e 5 da Constituição, que diz respeito aos organismos geneticamente modificados e também à biossegurança. Seguindo adiante na nossa disciplina, se não tiver nenhuma dúvida até aqui, tá tranquilo? A gente vai começar a falar sobre os princípios do direito ambiental, e essa parte aqui eu peço uma especial atenção de vocês, porque todo o resto da disciplina, vocês vão ver, por mais legalista, por mais preto no branco que seja o resto da disciplina, a gente analisando a legislação, a gente analisando o ordenamento jurídico em si, vocês vão identificar a relação com isso aqui que eu vou falar agora, os princípios. Um deles, um dos mais importantes. Então, os princípios do direito ambiental, o que a gente pode falar com relação a eles? Como veremos, facilmente se enxerga a relação dos princípios centrais do direito ambiental com o surgimento dos mais variados comandos normativos, sejam de cunho constitucional ou infraconstitucional, locais ou internacionais, né? Os princípios eles representam as raízes de um sistema ou microsistema jurídico. Então, os princípios, eles norteiam, eles dão a direção, eles dão a noção do que a legislação precisa fazer, do que a legislação precisa regulamentar. Então, se você entender o que norteia uma legislação ou um sistema jurídico, você tende a ter mais facilidade para apreender o que aquela legislação, o que aquela normativa vai estar ensinando, vai estar propondo, certo? Então, a gente vai focar mais especificamente no princípio do direito humano fundamental, no princípio da prevenção e precaução, no princípio do equilíbrio, princípio da responsabilidade, princípio do poluidor-pagador, princípio do desenvolvimento sustentável, princípio do limite e princípio democrático, certo? A maioria deles aqui é bem intuitivo, vocês vão ver, bem facinho de entender. Princípio do direito humano fundamental, alguém arriscaria dizer? Do direito humano fundamental. Muito simples. Muito simples, só dizer que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito humano fundamental. Então, pronto. Esse é o comando do princípio.
por mais básico que seja, isso diz muito. Porque no momento em que você considera, nossa Constituição considera o meio ambiente ecologicamente equilibrado, um bem de uso comum do povo e essencial à saúde e à qualidade de vida, ele associa o meio ambiente ecologicamente equilibrado à dignidade humana. A dignidade humana, o princípio da dignidade humana, talvez seja o princípio mais valioso dentre os princípios do nosso ordenamento jurídico. Então, você associando a defesa do meio ambiente à dignidade humana, não tende a dar um peso maior ao direito ambiental? Uma importância maior ao direito ambiental? Vocês não entendem assim também, não? Pronto, então essa é a ideia por trás desse princípio do direito humano fundamental. Então, de acordo com a nossa Constituição, o meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado é um bem de interesse transindividual, de uso comum, acima de quaisquer interesses privados do povo. Então, ele é uma espécie de extensão do direito à vida. Né? O direito ambiental ele chega a ser uma extensão do direito à vida, intimamente ligado com a dignidade humana. Então pode-se dizer que a maioria de alguns presídios é inviolado, né? Esse direito à dignidade dele também está violando esse princípio. O presídio, aquela cela. Mas também está violando. Isso aqui é o. Não, o princípio é o seguinte, pela questão insalubre, né, da cela. Sim. Pode ser. Mas no caso, o princípio mais amplo aí é o da dignidade humana. Esse aqui é como se fosse uma subespécie, entendeu? É como se fosse um subprincípio ligado quando a gente fala com relação à dignidade humana. A dignidade humana é mais ampla. Esse teu exemplo... Hã? Exatamente. Esse teu exemplo, ele traz uma afronta à dignidade humana, mas não vai trazer uma afronta ao meio ambiente, né? O meio ambiente como um direito humano fundamental. Mas, por outro lado, se existe uma afronta ao meio ambiente, estaria afrontando a dignidade humana. Entendeu? Então, a dignidade humana é mais ampla e isso faz parte da dignidade humana. Mas, enfim, existem várias outras coisas da dignidade humana que vão além disso. Eu lembro que era questão pela questão da insalubridade lá, Mas isso está mais ligado à parte da dignidade humana mesmo. Na aula anterior ele falou que lá em Bangu, que ele fez, o Bangu, fui lá ver o presidente era lá em Bangu, e é 10 vezes para ficar feliz aqui. Mas tu, assim, o que é que a gente pode dizer? Tipo, aí tu tá percebendo que existe aí uma afronta ao meio ambiente? Pela questão da sujeira, questão de... Eu vejo assim. Talvez se a gente for botar mais a parte do meio ambiente artificial. Não vou me quitar no meio ambiente. Pode ser. Mas o que eu tô querendo dizer é que a dignidade humana, ela é mais ampla e essa parte do princípio do direito humano fundamental atinente ao direito ambiental, ela está inserida no contexto da dignidade humana. Então, se você atenta contra o meio ambiente, né, você está atentando contra esse princípio e, ao mesmo tempo, você está atentando contra a dignidade humana, contra o direito à vida, certo? Ainda quanto ao princípio do direito humano fundamental, a gente vê uma aproximação também com o direito à vida e com a própria dignidade humana, como eu falei, lá na Lei 6938 de 81, que é a lei que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. O artigo 2º da lei, ela vai dizer o seguinte: a Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios. Aí eles enumeram lá os princípios. Seguindo adiante, a gente tem o princípio da prevenção-precaução. Esse princípio... Ai, meu Deus, 26 graus. Acho que eu tô suando aqui. Tu tá comendo cara do teu pai? Eu tô de ressaca, mano. Mas vocês não estão com frio? Tá ligado. O povo tá vendo a minha cara aqui. Tá ligado.
Enfim. Silencioso. Sim, meu povo. Aí nós vamos passar agora para o segundo princípio, que na verdade é dividido entre dois princípios que são muito parecidos, mas não são exatamente a mesma coisa. O princípio da prevenção e da precaução. De antemão, vocês vão pensar, vale, qual a diferença entre precaução e prevenção? Eu já vou dizer que o princípio da precaução, ele está no momento anterior. Já o princípio da prevenção, ele já está no momento posterior. Como assim, professor? O princípio da precaução, ele orienta a gente a tomar medidas no nosso dia a dia para evitar que algum dano ao meio ambiente algum dia aconteça. Por exemplo, quando a gente faz um plano diretor da cidade, a gente enumera aqui na cidade quais os locais que podem ter cada tipo de edificação. Local residencial, local industrial, local comercial, local que pode ter prédio, local que não pode ter prédio. Enfim, a gente sabe que existe legislação na cidade que trata sobre esse tipo de situação. Isso não é à toa. Isso tem uma razão. Faz sentido, por exemplo, eu colocar indústrias aqui na margem do rio? Pois é, não faz sentido. E aí eu pergunto, tem como eu saber se quanto de poluição algumas indústrias iriam causar ao rio? Tipo, quanto exatamente o nível de poluição, quantos dejetos, rejeitos vão ser depositados no rio? A gente não tem como saber. Mas a gente tem uma noção de que se a gente colocar indústrias aqui, vai causar poluição ao rio, né? Então, o princípio da precaução orientaria a gente a não evitar que sejam colocadas indústrias na beira do rio. Mesmo que a gente não saiba qual exatamente seria o risco que poderia causar ao rio, qual seria o nível de poluição que aquelas indústrias poderiam trazer ao rio, a gente não sabe, a gente não tem essa noção. A gente só sabe que isso poderia acontecer. Então, o princípio da precaução nos orientaria a nos precaver com relação a isso e evitar que esse tipo de situação ocorresse. Já o princípio da prevenção, ele atua no momento em que o risco já é conhecido. Você já tem uma noção do que exatamente é aquele equipamento, aquela construção, aquela atividade, ela vai trazer de ruim para o nosso ambiente, para o nosso patrimônio natural. O princípio da prevenção ele vem depois. Vamos entender melhor aqui. O princípio da precaução, que é o que vem antes, evita que medidas sejam tomadas para frear ou evitar um dano ambiental somente após o início de uma atividade. Faz sentido eu querer tomar alguma medida só depois que as indústrias já estão tudinho aqui na beira do rio? Não faz sentido. Desculpa a palavra, mas a merda já vai estar feita, entendeu? O princípio da precaução, ele não quer que você tome medidas apenas após o início de uma atividade ou obra potencialmente poluidora ou danosa ao meio ambiente, ou seja, em que se já haja uma ideia do tamanho do prejuízo que aquele empreendimento pode causar ao meio ambiente. Ao passo que se constata um perigo em potencial, né, a gente sabe que colocar indústrias aqui na beira do rio seria um perigo em potencial, um perigo abstrato. A gente tem uma noção que seria um perigo, só não sabe exatamente dimensionar esse perigo, certo? Aí, sob a luz do princípio da precaução, o poder público já deve atuar para evitar que futuras atividades humanas ou futuras atividades danosas venham a ser executadas, ainda que se desconheçam suas consequências. Outro exemplo que eu gosto de trazer, saneamento básico. Saneamento básico é uma coisa que enfim, tem intimamente ligada à qualidade de vida e à saúde da população, à salubridade do ambiente. E que as empresas tenham aquela coleta de lixo selecionada, é uma precaução. É uma precaução. Não, na verdade não, porque já é uma prevenção, porque a gente já tem uma noção da quantidade de rejeito que uma empresa produz. A gente já está atuando depois que o barco está andando, entendeu? É difícil fazer essa distinção. Mas normalmente, para vocês ficarem tranquilos, normalmente esses dois princípios eles vêm juntos. Certo? Normalmente eles vêm juntos.
Já aconteceu de uma prova, inclusive, acho que foi uma prova recente, de eles colocarem para a gente identificar se era precaução ou prevenção. Mas aí, normalmente, vem uma coisinha, uma expressão como essa, né? Perigo em potencial, ou então em que já haja uma ideia do tamanho do prejuízo. A questão é essa. Você já tendo uma ideia do tamanho do prejuízo, prevenção. Se você não tiver ideia do tamanho do prejuízo, precaução. Perigo em potencial, precaução. Dano em potencial, prevenção. Vamos lá. Muito quente. Um bicho comum e um bicho infectado, contaminado. Poderia ser. O infectado já avançado. Pronto. Outro exemplo que eu costumo trazer é a pandemia que a gente está passando aí, o coronavírus. Pelo que eu sei, os cientistas já previam que ia acontecer uma pandemia nos próximos anos. Não sabia se ia ser agora, não sabia se ia ser daqui a algumas décadas, mas já previam que ia acontecer. E aí o que é que o ser humano fez para se precaver? Nada. Poderia ter investido, sei lá, poderia ter investido em melhorar as unidades hospitalares, né, a atenção básica, enfim, várias situações que poderiam ter sido, várias medidas que poderiam ter sido tomadas para se precaver e se antecipar a a uma pandemia dessa que a gente desconhecia total. A gente não sabia o que é que uma pandemia dessa poderia causar. A gente não sabia se uma pandemia dessa realmente iria, se um vírus desse realmente iria se alastrar no mundo todo ou se ia ficar só na China, como ele começou, por exemplo. A gente não sabia, mas aconteceu. E aí, quando começou a acontecer, quando começou a morrer gente na China, quando começou a morrer gente na Itália, na Espanha, foi quando a gente começou a tomar medidas de quê? Prevenção. Aqui no Brasil, entendeu? Isso não está muito 100% ligado ao que a gente está vendo aqui, mas a gente entende, faz um sentido quando a gente vai tentar diferenciar precaução e prevenção. Precaução é só a noção de que só a noção de que iria vir uma pandemia no futuro, sem a gente saber nada sobre ela, já deveria ser motivo para a gente se precaver e tomar medidas para, enfim, medidas para diminuir o impacto de uma eventual pandemia. A prevenção é quando você já tem uma noção do perigo. Você já tem uma dimensão do perigo, entendeu? Então, quando o pessoal começou a ver que estava faltando, que a pandemia estava fazendo as pessoas, sei lá, terem dificuldade por falta de ar, dificuldade de respiração, aí começaram a comprar os respiradores, né? Essas paradas assim, pronto. Isso são medidas de prevenção, entendeu? Porque já se tinha uma noção. Por outro lado, o princípio da prevenção já atua em um momento posterior, em que já se percebe um dano em potencial. Não está se falando aqui de um perigo em potencial, é um dano em potencial. Ou seja, quando já se vislumbra certa atividade ou obra poluidora na iminência de causar dano ambiental. Por exemplo, a gente vacilou e deixou uma fábrica ser construída na margem do rio. Antes da fábrica começar a funcionar, tu vai lá, faz uma vistoria e constata que tem uma ligação zona de esgoto, enfim, que quando começar a funcionar ia jogar o esgoto no rio. Aí você já consegue dimensionar, você já consegue fazer um cálculo e prever qual seria o impacto que aquilo ali ia causar ao rio. A empresa já está pronta, a indústria já está pronta, você sabe, pronto. Exatamente. Aí você, na prevenção, você iria, sei lá, tomar alguma medida para evitar que isso acontecesse. Mas, enfim, a gente já tem uma noção, a gente já sabe que ia causar uma degradação, né? Não é uma medida de precaução, é de prevenção. Aí, nesse caso, já se nota que o perigo, que antes era abstrato, né? O perigo em potencial, na precaução, o perigo abstrato, ele se transforma no perigo concreto, né? Um perigo que é só questão de tempo para acontecer. Que você já sabe mais ou menos o que vai acontecer. Ou seja, uma ameaça concreta ao meio ambiente, que já se pode ter uma ideia das consequências do dano que aquela obra ou atividade pode causar ao meio ambiente. 10 minutos? Ah, tá.
sobre a cultura das pequenas cidades pintar os troncos das árvores de branco pode ser considerado um crime ambiental? Cara, se aquela tinta branca trouxer algum dano à árvore, que eu sinceramente desconheço, que se traz, eu não acho que traga. É. Sim, sim, pode falar. Ele torna ele prejudica a árvore, porque ele acaba com ele, por um lado ele acaba consumindo, né? Mas por outro lado ele acaba também com certas substâncias que ajudam no desenvolvimento dela. E tem outros padrões que são caracterizados como tipo de látex. Só que essa tipo de látex transparente, ela deixa a árvore impermeável, também prejudica. E assim, pelo que eu andei falando, não existe um porquê disso, né? Quer dizer, Só cultura mesmo, né? só traz prejuízo à planta. E o negócio brega, né? Eu acho ficção. Cara, com certeza. Se for constatado que aquela pintura ela vai trazer algum dano àquela árvore, com certeza pode ser considerado sim um crime ambiental. Com certeza. A gente vai ver melhor isso na aula sobre a lei dos crimes ambientais, mas com certeza é um crime contra a flora. E obrigado pela pergunta. Beleza? Então, continuando aqui, para a gente finalizar o princípio da prevenção, a gente já está tratando aqui de um perigo concreto, né? Já tem uma ideia das consequências do dano que aquela obra ou atividade pode causar ao meio ambiente. Vixe, o David não colocou, eu acho que ele não colocou o slide atualizado, ó. Eu trouxe uma jurisprudência que eu tinha colocado. David! Para ver se ele vai preparando. A gente continua a aula aqui, aí ele vai preparando lá para eu mostrar para vocês depois. Eu trouxe umas jurisprudências, uns precedentes, que a gente vai poder ter uma noção de como é que esse tipo de matéria aqui, ela vai ser tratada no ordenamento jurídico, no dia a dia. Ei, tu colocou o slide que eu te mandei hoje? É porque tá faltando as coisas que eu adicionei. Dá só uma conferida, por favor. Enquanto isso, a gente vai continuando, aí quando ele atualizar, a gente volta para essa parte. Mas era só uma jurisprudência que eu trouxe sobre o princípio da prevenção e precaução, para a gente ver como é que isso está sendo cobrado, ou como é que isso está sendo abordado nos nossos tribunais, no cotidiano forense. Princípio do equilíbrio. O que é que se trata o princípio do equilíbrio? O princípio do equilíbrio lembra o quê? Lembra uma balança, né? Lembra um sopesamento. Então, o princípio do equilíbrio, ele diz que a gente deve saber associar de maneira adequada o desenvolvimento econômico e desenvolvimento humano em geral e os impactos ambientais. Certo? Como controlar os impactos ambientais sem, entretanto, impedir o desenvolvimento humano ou impedir o desenvolvimento econômico. Certo? Nós temos esse desafio. Nós temos esse desafio, né, de como associar desenvolvimento econômico, desenvolvimento humano com a proteção ao meio ambiente. Então, o princípio do equilíbrio, ele nos impõe esse desafio, ele nos dá essa orientação, certo? E a gente tem que tentar. O princípio do equilíbrio, ele é uma maneira mais aplicada do desenvolvimento sustentável. O princípio do desenvolvimento sustentável, como a gente vai ver, ele é mais amplo, ele é mais geral, e o princípio do equilíbrio, ele é mais básico, ele é mais direto, ele é mais direcionado a um determinado tema. Obrigadão. Agora sim. Vamos finalizar aqui o princípio do equilíbrio e a gente volta para a jurisprudência do princípio da prevenção e precaução. Certo? Então, o princípio do equilíbrio ele vai atuar de maneira a evitar a degradação desmedida ou infundada e, concomitantemente, tentar propiciar maior dignidade humana à população envolvida,
bem como diminuir as privações a que essas pessoas são submetidas, certo? E aí ele vai ter uma relação com o princípio do desenvolvimento sustentável, né? O princípio do equilíbrio, como eu falei, ele é mais aplicado, mais direcionado a uma determinada atividade ou obra concreta, certo? Enquanto o de desenvolvimento sustentável é mais amplo, mais abstrato. O princípio do equilíbrio, pode-se dizer, deriva do princípio do desenvolvimento sustentável, certo? Então, o princípio do desenvolvimento sustentável, como foi desenvolvido lá na Rio, 1992, como eu falei para vocês, ele vai nortear a disciplina do direito ambiental no mundo. O princípio do equilíbrio, por sua vez, ele vai trazer para alguma situação específica, alguma situação na prática, uma situação cotidiana, a melhor maneira de se aplicar essa noção do desenvolvimento sustentável. O princípio do equilíbrio ele é mais aplicado, ele é mais direcionado a alguma atividade, alguma obra, alguma coisa mais específica. Como eu falei, eu trouxe aqui uma jurisprudência que mostra mais ou menos como é que é o entendimento do nosso STF com relação ao princípio da prevenção e da precaução, certo? Isso foi um julgado no recurso extraordinário que foi julgado em 2017, certo? Em matéria constitucional e ambiental, na maioria das vezes, direito constitucional e direito ambiental, especificamente quando a gente está tratando dos princípios do direito ambiental, direito constitucional e direito ambiental vão estar de mãos dadas, certo? Conteúdo jurídico do princípio da precaução, ausência por hora de fundamentos fáticos ou jurídicos a obrigar as concessionárias de energia elétrica a reduzir o campo eletromagnético das linhas de transmissão de energia elétrica abaixo do patamar legal. Presunção de constitucionalidade não alegida, recurso provido, ações civis públicas julgadas em procedência. Você já tem uma familiaridade com essas emendas? Isso aqui é tipo um resumo do que é que foi o acordo, né? Do que é que foi decidido. E aí, esse resumo ele vem em forma de ementa. Por isso que é uma parada bem resumida e eu ainda cortei alguns trechos só para deixar o que é mais importante para a gente. Não. Isso foi um caso concreto, um julgamento do STF, no recurso extraordinário 627.189 de São Paulo, relatou o ministro Dias Toffoli, data de julgamento 8 de junho de 2016, no Tribunal Pleno, certo? Isso é um exemplo de um julgado. E aí, nesse julgado, o STF trouxe aqui essa bela conceituação do princípio da precaução. Lembra? Precaução é antes ou depois? Precaução é quando tem um perigo em potencial ou um dano em potencial. É quando tem um perigo em potencial. Certo? Uma coisa ainda, a gente tem uma noção que alguma coisa pode causar um dano, mas a gente não faz a menor ideia de qual seria esse dano, qual seria essa consequência. Aí o que é que o STF diz? O princípio da precaução é um critério de gestão de risco a ser aplicado sempre que existirem incertezas científicas sobre a possibilidade de um produto, evento ou serviço desequilibrar o meio ambiente ou atividade da saúde dos cidadãos. Então, não necessariamente você tem que ter a noção de que aquilo vai causar um risco, causar um dano. Mas se você tiver incerteza, se você tiver dúvida se vai causar ou não dano, o princípio da precaução lhe orienta a já tomar medidas para evitar, entendeu? Então, sempre que houver dúvidas, a precaução nos orienta a evitar. Não vai colocar em risco o meio ambiente, não. Na dúvida, maior proteção ao meio ambiente. A regra é essa. Então, se você não tem certeza se aquilo ali vai ou não causar um risco, diferente do princípio da prevenção, que você já tem a certeza e já tem uma dimensão do risco que aquilo ali vai causar, quando você não tem essa certeza, a precaução orienta a ser precavido. Então, evitar. Se tu tá com o teu carro com pneu careca, tu tem certeza que tu vai sofrer um acidente? Mas tu também não tem certeza que não vai, né? E aí, o que você vai fazer em nome da precaução? Mesma coisa aqui. Entendeu? Então, se você não tem noção se uma determinada atividade ou obra vai causar ou não um risco ao meio ambiente, o mais precavido a se fazer é evitar que essa atividade ou obra aconteça, a menos que um dia você tenha certeza de que não vai causar nenhum risco. Pronto, ó. Sempre que existir incerteza científica sobre a possibilidade de um produto, evento ou serviço desequilibrar o meio ambiente ou atingir a saúde dos cidadãos,
O que exige que o Estado analise os riscos, avalie os custos das medidas de prevenção e, ao final, execute as ações necessárias, as quais serão decorrentes de decisões universais, não discriminatórias, motivadas, coerentes e proporcionais. E quando essas grandes empresas vão fazer, se instalar em um novo local, elas levam todo esse projeto para a prova. Exatamente. Estudo ambiental. Estudo de impacto ambiental. Eu vi agora uma mineradora lá em Minas, que queria se instalar na cidade mais rápido. Também tem acontecido aí. E eles levam o estudo todinho. E a gente vai ver, quando a gente for estudar quando a gente for estudar o estudo de impacto ambiental, a gente vai ver que é uma ligação com o princípio da prevenção e precaução. Entendeu? E também com o princípio poluidor-pagador, que quem tem que pagar o estudo de impacto ambiental é quem vai fazer a atividade, fazer a obra. Vocês vão ver. Como eu já expliquei aqui o princípio do equilíbrio, já vou passar para o princípio da responsabilidade. O que será que o princípio da responsabilidade diz? Que existe responsabilidade civil, penal e administrativa para danos ambientais. Se você praticar um dano ambiental, você pode ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente. Certo? Às vezes até nos 3. Basicamente isso. Trata não apenas da possibilidade, mas também da exigência de responsabilização, seja na esfera civil, em forma de reparação de dano, na esfera penal ou administrativa dos infratores, casos localizados por eventuais danos ou agressões causados ao meio ambiente. Certo? Encontramos guarida esse princípio no artigo 225, parágrafo 3º da Constituição, que é bastante claro ao sacramentar o seguinte, abre aspas, as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. A Constituição diz isso, morreu Maria Preá. Então, de antemão já digo, a gente vai ver a responsabilidade ainda por crimes ambientais, por danos ambientais no decorrer do nosso curso. Mas de antemão eu já digo, você praticando um dano ambiental, você pode ser penalizado, pode ser responsabilizado na esfera civil, penal e criminal. Ou civil, penal e administrativo. Tá bom? Ainda sobre o princípio da responsabilidade, também se reforça a aplicação do princípio da responsabilidade, que é em caráter objetivo, ou seja, independentemente da existência de culpa ou dolo, certo? Então, quando a gente trata da responsabilidade civil, ela independe do elemento subjetivo, independe se houve culpa ou dolo. Já a responsabilidade criminal, quais um dos elementos da responsabilidade criminal? Ou dolo. Não existe responsabilidade criminal se não for com culpa ou dolo. Vocês viram isso em direito penal, com certeza. Mas, quando a gente trata de responsabilidade civil por dano ambiental, ele é de caráter objetivo, independentemente de culpa ou dolo. Basta você conseguir associar o ato ou fato com o dano causado, né? Fazer aí um nexo de causalidade. Certo? Aí o parágrafo 1º do artigo 14 da Lei 6938, ele deixa bem claro aí, né? Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. Ele fala aqui, independentemente da existência de culpa. Pois é, tu acha que os caras quiseram que a barragem fosse estourada e matasse um monte de gente, degradasse o meio ambiente? Claro que não queriam, né? Mas, talvez no caso deles ali, mas possa até entrar a culpa. Na verdade, com certeza no caso deles ali entra culpa, porque foi negligência, né? Ali entrou culpa, então ali tem um elemento subjetivo. Mas, mesmo se não tivesse, se fosse uma coisa totalmente, né? Por exemplo, o que eu costumo trazer, você você tem um terreninho lá na serra, aí você quer fazer uma limpeza daquele terreno, muito, muito comum a galera botar fogo. Pois é, eu não vou nem entrar no mérito de ser APP nem nada, mas digamos que não seja. Ele vai botar fogo lá no terreninho dele para fazer uma plantação. Digamos que não tem problema quanto a isso. Só que aí, por um infortúnio, ele vacilou e esse fogo se alastrou, enfim.
A gente até entra um elemento subjetivo também aí, que é a negligência também, ou então a imperícia, né? Imprudência, enfim. Tem um elemento subjetivo. Mas o que eu estou querendo dizer é que mesmo se não tenha, e como a gente vai ver também, essa responsabilidade é uma responsabilidade que acompanha a coisa, é in re ipsa, é uma obrigação in re ipsa. Então, mesmo que você não tenha sido a pessoa responsável por exemplo, tu degradou aquele terreno, um APP, por exemplo, e aí depois tu vai e vende aquele terreno para outra pessoa. Meu amigo, vai ter que ser alguém responsabilizado por recuperar aquela área. Seja quem fez ou quem não fez, mas se você é o atual proprietário, você também tem responsabilidade. É uma obrigação próprio terreno, em re ipsa, é uma obrigação próprio terreno, que ela acompanha a coisa. Ela não acompanha, ela não, enfim, exatamente. Princípio do poluidor pagador. O princípio do poluidor pagador atribui não à coletividade, mas ao agressor, o qual tirou proveito do dano ambiental, a responsabilidade objetiva ao ônus econômico de eventuais reparações ou mesmo de indenizações, especialmente nos casos de danos irreversíveis. A gente tem um dano ambiental. Por exemplo, vai ser construída, sei lá, uma empresa, uma fábrica, e para construir essa fábrica vai ser preciso limpar o terreno, que envolve desmatamento. Quem é que perde com isso? Com o desmatamento? Considerando que o meio ambiente é ecologicamente equilibrado, é um bem de uso comum do povo. A coletividade. Quem é o único que vai se beneficiar com aquele desmatamento? A empresa. Então, que ele se responsabilize por fazer estudo de impacto ambiental, enfim, o que o princípio poluidor pagador diz é que se só uma pessoa ganha com aquilo, que seja essa pessoa o responsável objetivamente ao ônus econômico de eventuais reparações ou mesmo de indenizações. Certo? Se todo mundo perde, só uma pessoa ganha com aquilo, que seja essa pessoa que ganha, que seja responsabilizada. Certo? Está lá no artigo 4º, inciso 7 da Lei 6938. E aqui a gente vê, por exemplo, a conexão forte com o direito tributário. Como assim, professor? Vocês já viram no direito tributário a questão da progressividade do IPTU? Função social da propriedade, essas coisas. É um exemplo aqui de como é que o direito ambiental se integra com o direito tributário. O princípio poluidor pagador se integra também com o direito tributário. Se um terreno ele não está sendo limpo com frequência, ou tem sempre focos de dengue, ou enfim, está trazendo algum dano ambiental, dano à coletividade, a administração pública ela pode instituir algum aspecto, por exemplo, a progressividade do IPTU, aquele terreno está com menos função social, né, está com uma função social mais fuleiragem, pode aumentar o IPTU, a alíquota, enfim. Isso serve também para aumentar a taxação de outras atividades mais poluidoras, né? Indústrias mais pesadas ter alíquotas de ISS, por exemplo, maiores, né? Existem maneiras de o direito tributário se conectar aí com o direito ambiental, especialmente considerando aqui o princípio do poluidor pagador, certo? Já o princípio do usuário pagador, que se trata do usuário consumidor, não nos remete a nenhuma responsabilidade penal ou de obrigação de recuperar ou indenizar danos causados, mas defende que é cabível uma contribuição, haja vista que faz parte de uma cadeia de utilização de recursos ambientais com fins econômicos. Então, se existe alguém que está explorando economicamente uma determinada área ambiental e trazendo um certo nível de impacto ambiental, existem consumidores, usuários daquele local, nada mais justo do que esse usuário contribuir economicamente, não com o cara que está poluindo, né, mas com uma maneira de compensar essa utilização dos recursos ambientais. E aí, nesse caso, eu trouxe uma nova jurisprudência aqui para a gente entender como é que os tribunais eles estão aplicando esses princípios do poluidor pagador e do usuário pagador também no nosso cotidiano, no dia a dia forense. Isso foi do TRF da 4ª Região, aqui é a ementa ambiental, ação civil pública, degradação ambiental, reparação, perícia, presunção, iuris tantum de veracidade do auto de infração, aplicação dos princípios do poluidor pagador e do usuário pagador.
Prestação pecuniária acumulativa, desnecessidade. É assim que funciona o ementa. Eles botam primeiro umas palavras-chave e depois explicam melhor, né? A Lei 9605 dos crimes ambientais confere a todos os funcionários dos órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA, o poder para lavrar autos de infração e instaurar processos administrativos, com fundamento na Lei 11.516/07, que acrescentou o parágrafo único, artigo 6º da Lei 10.410 de 2002, conforme entendimento consolidado no âmbito do STJ. E aí nós vamos para o pulo do gato. A reparação do dano ambiental não está sujeita à prescrição, porque o bem ambiental é indisponível e titularizado por toda a coletividade. Impõe-se a aplicação dos princípios do poluidor-pagador e do usuário-pagador, previstos no artigo 4º, inciso 7, da Lei 6938 de 81, segundo o qual cabe ao poluidor e ao predador a obrigação de recuperar e ou indenizar os danos causados, e ao usuário a contribuição pela utilização dos recursos ambientais com fins econômicos. Bem básico, bem do jeito que eu expliquei para vocês também. Então, é desse jeito que os nossos tribunais vão trazendo. Isso aqui é um julgamento TRF4, relator Vivian José de Pantaleão Caminha, data de julgamento 26 de janeiro de 2016, na 4ª turma. Certo? Já nos encaminhando para o fim da aula e dos princípios também, o princípio de desenvolvimento sustentável é uma orientação a uma conciliação que sempre considera as necessidades atuais e futuras da população, com relação às explorações de recursos, investimentos, desenvolvimento de tecnologias e quaisquer eventuais mudanças nas instituições. Certo? É muito relevante na campanha contra a exploração e degradação desmedida do meio ambiente, pensando especialmente nas gerações futuras e na cada vez mais escassa quantidade de recursos naturais disponíveis. A ideia básica por trás do desenvolvimento sustentável, como eu já falei reiteradas vezes para vocês, é associar crescimento econômico, desenvolvimento humano e proteção ao meio ambiente. Evitar a degradação desmedida, considerando as necessidades das atuais e futuras gerações, considerando que os recursos naturais estão cada vez mais escassos, né? Precisa ser feita alguma coisa para evitar a degradação desmedida e para garantir uma qualidade de vida não só para a gente, mas para as futuras gerações também. Então, o princípio de desenvolvimento sustentável ele traz um norte, né? Ele norteia a gente a esse tipo de direção aí, a esse tipo de noção. Princípio do limite. O princípio do limite é outro que o próprio nome já dá uma noção básica. Limite. Você tem que colocar limites, você tem que colocar limiares, certo? O princípio do limite ele tem relação com o poder de polícia do Estado. Como se o Estado dissesse, até uma determinada linha de poluição tá ok, a gente admite. Passou dessa linha aqui, aí já é dano ambiental. E aí o poder de polícia já vai atuar, já vai autuar, né? No caso, já vai se constatar uma infração. Então, o princípio do limite, ele vai tratar exatamente nessa ideia aí de estabelecer o limiar de atuação do poder público, né? A imposição de limites baseados em padrões aceitáveis de prejuízos, certo? De acordo com a distribuição de competências aí do poder público, para que intervenha em matéria de direito ambiental apenas quando os interesses individuais coloquem em risco os interesses coletivos, buscando evitar a utilização antissocial dos direitos individuais. Então, beleza, seus direitos individuais, eles são garantidos, mas você não pode utilizar eles de maneira antissocial, de maneira a colocar em risco a coletividade. Porque, embora seus direitos individuais eles sejam importantes, jamais vão ser mais importantes do que os direitos da coletividade. Por exemplo, quando você tem uma casa e aí a prefeitura vem e desapropria. A gente fica puto, né? Claro. Beleza, a gente fica chateado. Mas é uma desapropriação por utilidade pública. Porque aquela casa ela vai servir a um fim maior, digamos assim. Ela vai servir para alguma coisa que vai beneficiar a coletividade. Aqui em Sobral, por exemplo, não sei se vocês conhecem um parque do Sinhaçaboia que foi construído. Ali precisou desapropriar dezenas de casas. Casas que estavam em situação de, enfim, extrema vulnerabilidade. Tinham locais que o poder público não conseguia nem sequer chegar lá.
Tanto é que para negociar com as famílias, escolheram lá um colégio para as famílias irem, né? Porque tinha um local que enfim, o pessoal da prefeitura não podia nem entrar. Aí houve a desapropriação e construiu um parque. Um parque beneficia toda a coletividade. A gente está falando de algumas famílias que foram, obviamente, prejudicadas, não perderam a sua morada, né? Na verdade perderam, mas receberam a indenização por aquilo, mas para uma obra que foi de benefício a toda a coletividade. Então, a ideia aqui do princípio do limite é evitar o uso antissocial dos direitos individuais e isso mediante a imposição de limites, de padrões de qualidade, né, padrões de intervenção no meio ambiente que a partir de um determinado ponto está causando degradação. E aí, a partir desse determinado ponto é que o poder de polícia do Estado deve atuar, certo? E o poder de polícia ambiental, à luz do princípio do limite, ele tem como características, né, só para vocês ficarem cientes, discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade, certo? O poder de polícia ambiental, ele dota dessas 3 características. Por fim, o último princípio democrático, né? Tudo quanto for coisa de matéria ambiental, deve ser garantida a participação popular. Por exemplo, quando se faz um estudo de impacto ambiental, deve ser garantida a participação popular, principalmente da galera da área que vai ser afetada com aquele novo empreendimento, certo? O princípio democrático trata basicamente da necessária participação e cobrança do cidadão no adequado tratamento e proteção ao meio ambiente. A conscientização pública e a educação ambiental são aspectos importantíssimos nesse caso, né? Está resguardado lá no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 6 da Constituição. E aí a gente sabe que existem instrumentos tanto legislativos, administrativos e judiciais que asseguram a participação da coletividade na tomada de decisões relativas ao meio ambiente. Legislativo, por exemplo, a lei de iniciativa popular, né? Uma lei de iniciativa popular. Instrumentos judiciais, a ação popular, ou então você vai lá no Ministério Público e denuncia, o Ministério Público pode, sei lá, ajuizar uma ação civil pública, enfim, existem vários métodos aí de participação popular na tomada de decisões no meio ambiente. Com relação ao direito constitucional ambiental, a gente vai trazer aqui como é que é a abordagem da nossa Constituição na matéria ambiental. Vamos ver principalmente as competências ambientais, a Lei Complementar 140 de 2011 e o artigo 225 da Constituição, certo? Passando aqui, já para a parte das competências ambientais, o que se trata aí no fundamento do estudo das competências em direito ambiental está lá no reconhecimento da autonomia dos órgãos, dos agentes do poder público, sem se considerar a soberania do todo, sem desconsiderar a soberania do todo, do Estado. O Estado ele serve para editar normas gerais, certo? O principal critério para a distribuição de atribuições, principal distribuição de competências em matéria ambiental, vai ser a predominância do interesse, o principal critério. Não tem porque a União legislar sobre matéria ambiental de uma coisa que só interessa ao município de Sobral. Não tem porquê. Em via de regra, não tem porquê. Certo? E a lei complementar... lá na Constituição, está lá nos artigos 21, 22, 25, parágrafo 1º e artigo 30 também. A Lei Complementar 140 de 2011, ela regulamentou a distribuição de competências ambientais nos seus artigos 7º, 8º e 9º. E aí nós temos as competências materiais, certo? As competências materiais, elas se dividem em exclusivas ou comuns. Competências materiais exclusivas são as competências inerentes à União, certo? E pautadas na predominância do interesse, tratando-se de matérias de interesse geral. Está lá no artigo 21 da Constituição. Como eu falei, todos esses artigos que eu estou trazendo, quando vocês forem revisar, deem uma olhadinha, façam uma leitura básica, bem rápida, assim, só para vocês terem uma noção do que é que eu estou tratando aqui, certo? E as competências materiais comuns, elas dizem respeito àquelas em que se pode observar uma participação conjunta dos entes da federação, municípios, Estado, Distrito Federal e União, conforme o artigo 23 da Constituição, certo? Então, competências materiais, elas são exclusivas ou comuns. As exclusivas são aquelas inerentes à União, ou seja, são matérias de interesse geral. As comuns, elas podem ser compartilhadas aí entre
os entes da federação, né? Os municípios, os estados, o Distrito Federal e a União. Já as competências legislativas, as competências para legislar, elas se dividem em privativas, concorrentes, suplementares ou exclusivas. Então, vocês percebem que tanto as competências materiais têm as exclusivas, como as competências legislativas também têm as exclusivas. Mas, primeiro de tudo, não confundir. Lá nas competências materiais, as exclusivas são as que são inerentes à União. Aqui nas competências legislativas, para não haver essa confusão, as que são competência da União são as privativas, não as exclusivas, certo? Então, lá no artigo 22, se vocês forem ver a Constituição, tem o artigo 21, que trata da competência material exclusiva da União, o artigo 22, que trata da competência legislativa privativa da União. Então, são os dois artigos seguidos que tratam sobre as competências da União, tanto competências materiais como competências legislativas, certo? As privativas estão lá no artigo 22 e tratam da competência da União para legislar sobre águas, energia, jazidas, minas, recursos minerais, populações indígenas, atividades nucleares de qualquer natureza, certo? Então, essas matérias aqui, em se tratando de legislar, em competência legislativa, é competência privativa da União, certo? Por mais que seja uma aldeia indígena bem pequenininha que esteja aqui nos Cafundó de Sobral, se for para legislar, é União. Por mais que seja uma mina lá em Santa Quitéria, sem muita abrangência, sem muito, enfim, interesse de outras competências da União. Atividade nuclear de qualquer natureza, competência privativa da União. Beleza? Competências legislativas concorrentes são aquelas que União, Estado e Distrito Federal concorrem para legislar, estando presentes no artigo 24 da Constituição. Nesse caso, cabe à União estabelecer as normas gerais, certo? E os estados e os municípios, os estados e o Distrito Federal trazer normas mais específicas para os seus territórios. Mas a União edita as normas gerais. Competências legislativas suplementares. Artigo 24, parágrafo 2º. Trata da possibilidade de o Estado suplementar uma legislação em caso de omissão da União. Então, se existir uma matéria que a União não tenha legislado sobre, o Estado pode exercer a sua competência legislativa suplementar e legislar sobre aquela situação. O município não sei o quê, tá tendo aquele, da palha da cana de açúcar. Aí, é isso aí, é a competência suplementar. Acho que até a questão da OAB. Dá prova passar, não? Não da OAB. Acho que é bem de 33 a 32, eu acho. O município que produz cana de açúcar e tal, aí lá tem período que eles queimam a palha da cana de açúcar, o município resolve fazer uma lei, regulamentando isso daí. Aí o cara queria saber se eu precisaria ver bem direitinho a questão para saber se é só impacto local ou se tinha algum impacto maior. Porque, enfim, depende também da questão da predominância do interesse, certo? Mas a suplementar aqui, no caso, é o Estado, não é o município que vai legislar suplementarmente, certo? Temos também, o Estado ele vai entrar tanto nas competências concorrentes, quando a União ela edita normas gerais e os Estados elas podem editar normas mais específicas. Os Estados também entram nas competências legislativas suplementares, como eu acabei de falar. Em caso de omissão da União, o Estado pode ir lá e suplementarmente legislar sobre aquele caso. E também existem matérias de competência exclusiva dos Estados, certo? Competências legislativas tem as privativas, que são da União, e as exclusivas, que são dos Estados. Estão lá no artigo 25, parágrafos 1º e 2º da Constituição, e tratam das competências reservadas aos Estados, que, por óbvio, não lhes são vedadas pela Constituição. Então, o Estado vai ter competência para legislar sobre isso aqui? Energia, águas, jazidas, minas? Não, porque a própria Constituição ela já veda essa matéria para os Estados.
Bora discutir sobre ela depois. Falta 10 minutos aqui pra gente terminar. Só pra gente também não perder muito tempo. E a gente também tem a competência legislativa dos municípios, né? O município é competente para legislar sobre o meio ambiente com a União e o Estado membro no limite do seu interesse local, e desde que esse regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados. Então, o que o município legislar não pode ir afrontar o que legislou o Estado e o que legislou a União, certo? E esse é o entendimento unânime da doutrina e da jurisprudência, posicionando o meio ambiente como, na leitura do artigo 30, incisos 1, 2, 5, 8 e 9 da Constituição, embora não haja menção expressa no texto constitucional. Deem uma conferida depois nessa legislação, tá bom? Seguindo adiante, uma jurisprudência sobre a competência ambiental, do STF também, na ação direta de constitucionalidade 6672. Vou passar logo para a parte destacada aqui, para a gente também não perder tanto tempo. Invasão da competência da União para editar normas gerais sobre proteção ambiental, direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, competência privativa da União para legislar sobre jazidas, minas e outros recursos minerais. Bora entender melhor o que foi o caso. A possibilidade de complementação da legislação federal para atendimento de interesse regional não permite que o Estado... lembra da competência suplementar? Em caso de omissão da União, em caso de a União não editar norma geral sobre um determinado ponto, o Estado pode exercer sua competência legislativa suplementar. Mas o que é que ele está dizendo aqui? Possibilidade de complementação da legislação federal para atendimento de interesse regional, né, no caso daí meu Deus, como é o nome? Competência concorrente, quando a União edita as normas gerais e o Estado edita as normas específicas, isso não permite que o Estado membro simplifique o licenciamento ambiental para atividades de lavra garimpeira, esvaziando o procedimento previsto em legislação nacional. Compete privativamente à União legislar sobre jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia, certo? Em razão do que incorre em inconstitucionalidade de norma estadual, que a pretexto de regulamentar licenciamento ambiental, regulamenta aspectos da própria atividade de lavra garimpeira. Então, nós estamos vendo aqui um exemplo de lei estadual que foi considerada inconstitucional por legislar sobre uma matéria que é privativa da União. Competência privativa da União para legislar sobre jazidas, sobre minas, como a gente acabou de ver. Isso já é um julgamento mais recente, setembro de 2021. Certo? Alexandre Moraes, o relator. A Lei Complementar 140 de 2011, ela vai tratar de regulamentar o parágrafo único do artigo 23 da Constituição, né, que diz que leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. E aí até 2011, a nossa Constituição é de 88, mas até 2011 não tinha essa lei complementar. E aí essa lei complementar foi editada, foi publicada em 2011 e fixou normas para cooperação entre a União, os Estados e o Distrito Federal e os municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum, certo? Relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, do meio ambiente, ao combate à poluição, à preservação das florestas, da fauna e da flora, alterando também a Lei 6938, que é a Política Nacional do Meio Ambiente. E aí eu vou citar aqui, mencionar alguns ditames gerais aí da lei complementar, e que vale a pena vocês darem uma olhada nessa lei complementar depois, principalmente os artigos 7º, 8º, 9º e 10, certo? Mas para a gente entender, né, para a gente nortear aí o nosso estudo, nesses artigos se fixou como se dá a atuação administrativa de cada ente federativo no licenciamento, autorização de expressão de vegetação, controle de atividade pesqueira que envolva uma fauna silvestre e outras ações que podem sofrer o controle do poder público. Já no artigo 17 da Lei Complementar 140, estabeleceu lá que cabe ao mesmo órgão que procedeu ao licenciamento ou autorização a fiscalização e lavratura de auto de infração, se for o caso, isso é importante, certo? Também regulamenta, a Lei Complementar 140, também regulamenta a atuação específica e a atuação complementar, bem como a substituição e participação de órgãos ambientais nas suas competências e também a possibilidade de delegação de competência ambiental,
certo? Também alterou o artigo 10 da Lei 6938 da Política Nacional do Meio Ambiente e também revogou todas as normas infralegais que ainda estavam servindo para a distribuição de competências. Por quê? Porque a Constituição disse que leis complementares fixarão a distribuição de competências comum, enfim, como a gente acabou de ver. Só que até 2011 não tinha tido essa lei complementar. Isso fez com que surgissem outras legislações para tentar minimamente regulamentar, ou então pelo menos tampar uma lacuna, né, sobre um determinado ponto que não havia legislação até então. Então, quando a Lei Complementar 140 ela foi publicada, todas essas normas infralegais que estavam servindo para a distribuição das competências foram revogadas. Artigo 225 da Constituição é o básico de matéria ambiental da nossa Constituição. Eu já mencionei ele aqui algumas vezes na aula de hoje. Por favor, leia aí o caput enquanto eu bebo água. Aqui, ó. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e é essencial à sadia qualidade de vida. Enquanto o seu poder público e a coletividade, o desejo dele preservá-lo para os presentes e futuros gerações. A gente já falou obrigado. A gente já falou desse artigo algumas vezes na aula de hoje. No parágrafo primeiro, como vocês vão ver na revisãozinha que vocês vão fazer em casa, eles trazem os instrumentos e garantias de como fazer valer isso aqui, de como garantir essa regra geral do CAPT. Já nos parágrafos 2º a 7º, tem algumas determinações particulares, mais específicas, mas também não são menos importantes. Vocês precisam dar uma olhadinha também. No CAPT, que é esse que foi lido agora, tem uma aproximação com algum dos princípios que a gente viu lá no começo da aula, né? Por exemplo, o princípio do direito humano fundamental. Bem claro quando ele diz, né, que o meio ambiente é ecologicamente equilibrado como um direito de todos, é essencial à qualidade de vida do homem e da coletividade. Isso é uma expressão do princípio do direito humano fundamental. Princípio do poluidor-pagador. Tem uma relação quando a gente diz que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um bem de uso comum do povo, né? O princípio do poluidor-pagador diz que toda a coletividade perde com o dano ambiental. Entendeu? Princípio democrático. O caput do artigo 225 ele fala do dever do poder público e da coletividade de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Isso é uma expressão também do princípio democrático, essa participação na defesa ao meio ambiente. Como eu falei, o parágrafo 1º ele traz os instrumentos de garantia do artigo 225 ao assegurar ou a mencionar meios de se assegurar a efetividade do direito lá mencionado no caput. E aí a gente vai ver um por um aqui, só para a gente entender, ou pelo menos para a gente ter uma noção. O inciso 1, ele vai dizer preservar processos ecológicos essenciais. Inciso 2, preservar a biodiversidade e patrimônio genético. Inciso 3, definição de espaços territoriais a serem protegidos, certo? E aqui é que ele vai dar margem à lei do Sistema Nacional das Unidades de Conservação, também as áreas protegidas do Código Florestal, como a APP e Reserva Legal, certo? São uma determinação lá da Constituição no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3. Devem ser definidos espaços territoriais a serem protegidos, certo? Não sei se eu vou começar logo isso aqui, acho que não. A gente já está cansado, né? Deixar para a próxima aula. Pois pronto, na próxima aula a gente vai iniciar na Política Nacional do Meio Ambiente e vai concluir, vai ver responsabilidade ambiental, vai ver lei de crimes ambientais, certo? Próxima aula a gente vai ver toda essa parte mais aplicada, mais direcionada às normas infraconstitucionais, né? Hoje a gente viu mais aspectos constitucionais, na próxima aula a gente vai ver mais obras infraconstitucionais, legislação infraconstitucional. Sim, era o Sovaco da Cobra lá no Ceaçaboy, o local que falaram aqui no chat. Pois, minha gente, brigadão aí pela atenção, brigadão pela presença, obrigado pessoal de casa também pela paciência. Eu sei que 4h15 do sábado a gente já tá aqui, né? Baqueado, doido para ir embora, doido para ir aproveitar, né, o sábado e descansar, estudar, dormir, descansar. E é isso. Bom resto de final de semana para todos, bom resto de sábado para todos.
e até a próxima.